Quero cumprimentar as pessoas que nos visitam nesta noite, dizer que você é muito bem-vindo neste lugar, talvez muitos passando férias e assim podendo receber também do Senhor neste tempo de férias, como tantos outros nossos irmãos que também estão de férias e talvez muitos recebendo em outros lugares. Mas nós estamos numa série, como o pastor mencionou, no início do culto, de hoje em diante. Porque cada novo ano há essa nova perspectiva de que algo novo aconteça. Na verdade, todo ser humano anseia por coisa nova, amém? Você gosta de viver uma vida sempre a mesma coisa? Sempre, 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 sempre. Ninguém gosta de monotonia, a gente gosta de coisas novas acontecendo. E Deus ama a novidade. Tanto que Ele mesmo em Cristo Jesus nos faz andar em novidade de vida. E temos aqui que uma vida nova começa agora. Que existe um momento da nossa decisão, existe um momento em que somos desafiados. Mas na semana passada, na segunda palavra desta série, que estava aí esse símbolozinho, alguém lembra do título? Vamos ver. Pensa um pouquinho. Mude o seu jeito de mudar. Fale para a pessoa do seu lado. Mude seu jeito de mudar. Então, para começar, achei tremendamente desafiador esse título e também aquilo que foi colocado. Mudar o nosso jeito de mudar, porque muitas vezes nós tentamos mudar e nos frustramos com as nossas próprias tentativas. E foi falado algo muito interessante que é o quê? Que a mudança, ela é um processo. A mudança que vem para ficar precisa ser um processo e não um evento. O evento é onde nós decidimos. Uma vida nova começa agora. Quando nós ouvimos a palavra e somos desafiados, então nós colocamos o pé na estrada para a mudança. No entanto, a mudança mesmo vai acontecer num processo. Diga, dia após dia. Ação após ação. Nós não podemos desejar algo novo na nossa vida fazendo as coisas velhas do jeito que fazíamos. Concorda? Eu vou falar várias frases e vocês vão concordando comigo. Se nós queremos algo novo, nós precisamos fazer algo novo, algo diferente. Então já apostar num processo de mudança. Não podemos esperar, então, algo novo fazendo coisas antigas. E o título da mensagem de hoje, nesse terceiro encontro, é Não Viva numa Bolha. Eu amo falar desse assunto, vai ser falado sobre relacionamentos. E eu sempre gosto muito de falar sobre relacionamentos. E hoje eu estava pensando, por que eu gosto tanto? E eu descobri. Não sei se foi legal eu ter descoberto, mas eu acho que a verdade sempre liberta, né? Jesus disse isso, então é verdade. Porque eu sou uma das pessoas que mais preciso conhecer sobre relacionamentos. E cada vez que eu prego, eu tenho a oportunidade de me expor ao assunto, pensar, refletir. Vocês recebem uma palavra pronta, em 35, 40 minutos, se a pregadora cooperar, né? Se ela não se empolgar muito, né? 40 minutos por aí. Mas eu preciso gastar muito mais tempo me expondo a isso, vendo o que a palavra fala, vendo muitas vezes muitos livros tirados de textos bíblicos, conversando com outras pessoas sobre relacionamentos, avaliando os meus próprios relacionamentos. Então descobri que eu sou fã de pregar esse assunto porque eu preciso. Será que você também precisa deste assunto? Então vamos lá. Muito desafiador. Não viva em uma bolha. O ser humano foi criado para conviver com as pessoas. Foi criado para dois grandes relacionamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Tem uma frase interessante que diz assim: como pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Vamos repetir? Como pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. A nossa essência é sermos pessoas sociáveis, seres sociáveis. Assim como
Deus, que é absolutamente autossuficiente, Ele escolheu se relacionar com o homem. Tanto que Deus ama esse assunto, relacionamentos. Nós sabemos, no entanto, que muitos acontecimentos, traumas, más experiências, relacionamentos negativos, feridas tão profundas, muitas vezes lançam as pessoas num desânimo de lutar por relacionamentos. Uma decepção com pessoas. Às vezes a gente costuma ouvir dizer assim: é melhor trabalhar com animais do que trabalhar com pessoas. Olha que grito de frustração. E eu acredito que talvez muitos de nós já tenhamos sentido isso. Talvez seja esse amor desenfreado aos bichos de hoje em dia, né? Que está quase ultrapassando a linha. As pessoas tanto querendo ter um relacionamento com o seu animalzinho de estimação. Porque por trás, e não estou dizendo que ter animal de estimação significa isso, mas estou dizendo que muitas vezes o passado que nós vivemos e relacionamentos e experiências ruins podem nos levar a desanimar dos relacionamentos, levar-nos a um isolamento, a uma vida autossuficiente, a pensar: não, eu não dependo das pessoas para ser feliz, eu vou viver minha vida, eu vou ficar no meu canto, eu tenho uma bolha bem grande, e eu construí essa bolha, e eu não gosto de sair da bolha, porque se eu sair da bolha, as pessoas vão me conhecer melhor. E eu vou ter que me relacionar com elas, e isso não vai ser legal para mim, então eu vou ficar na bolha. O que será que a Bíblia diz sobre isso? Nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre tudo. Vamos tentar descobrir? Abra lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Palavra de Deus que é a verdade. Palavra de Deus que vem de encontro a tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo aquilo que o ser humano busca e precisa está em Deus. A resposta está em Deus. E o conselho da palavra de Deus aqui fala assim: quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Tem algumas outras traduções que dizem: o solitário busca o seu próprio interesse e ele se volta contra a verdadeira sabedoria. Mas eu gostei dessa tradução aqui. Diz que aquele que se isola busca interesses egoístas. Quer dizer, para mim, eu. O que é importante? O que eu penso, o que eu sinto. Desde que eu fique bem, o resto não tem muita importância. Isso é o egoísmo. E se rebela contra a sensatez. A pessoa ser sensata, ser equilibrada, ser uma pessoa que se volta para a sabedoria, ela está se voltando contra. E eu gostaria de perguntar aqui uma pergunta arrojada: quem deseja ser feliz nessa terra? Levante a mão sem medo de errar. Vou procurar se tem alguém que quer ser infeliz, né? Todos nós procuramos ser felizes. Todos nós. E Deus tem a receita. A Bíblia diz: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, os seus conselhos. Então, todos nós buscamos a felicidade e nós sabemos que a felicidade não está em pensar só em nós mesmos. Não está em que o mundo gire ao redor do nosso umbigo. Não está em pensar apenas em mim e esquecer as pessoas que estão do nosso lado. O egoísmo e a insensatez são caminhos que nos levam longe da felicidade. Quanto mais uma pessoa se doa, mais ela pensa no outro, mais feliz ela fica. Já tiveram aquela experiência de sair para ajudar alguém? Você ficou cansado, às vezes passou fome, às vezes ficou uma semana doído. Já ajudou a fazer a mudança de alguém? Ufa, né? Algumas mudanças, elas são mais assim, ficam na história. A gente se cansa demais, mas depois a gente carrega uma satisfação tão grande de ter estado presente no momento que a pessoa precisava.
ajudamos alguém e traz uma alegria que somente quando nós não aceitamos ficar na nossa bolha é que nós vamos sentir. Então eu quero falar de algumas coisas, de que tudo que nós podemos imaginar de importante nessa terra, a coisa mais importante são relacionamentos. Pense um pouquinho. Tudo que você faz para quê? Ou para quem? Se você vivesse sozinho, numa ilha, você ia trabalhar tanto? Você não ia nem ter onde comprar roupa, nem onde ter dinheiro para gastar. Você não ia ter muito ânimo para se arrumar, porque não teria ninguém para te ver. Aí não teria nem férias, porque já está num ambiente de férias. Não tem ninguém nem para conversar. Tudo que nós fazemos gira em torno de pessoas. Então a coisa mais importante de tudo são os relacionamentos. E nós precisamos dar o devido valor a eles. Relacionamentos são coisas muito penosas, mas também é uma coisa maravilhosa. E a vida gira em torno desses dois pêndulos. Tem coisa mais difícil do que um relacionamento difícil, gente? Ufa, é difícil, né? Mas tem coisa mais alegre que um relacionamento legal? Então é assim, a vida gira em torno desse pêndulo. Relacionamentos são penosos e relacionamentos são maravilhosos. Mas tudo gira em torno. A coisa mais importante são os relacionamentos. E você precisa dar este valor. Colocar relacionamentos num lugar alto. Não considerar as pessoas a coisa mais importante. Não o dinheiro. Mas sim relacionamentos. Primeiro com Deus, depois com os outros. Não ao tempo. O tempo não é a coisa mais importante. São as pessoas mais importantes, os relacionamentos. Primeiro Deus, depois os demais. Não as coisas. E aqui eu quero falar das coisas. Hoje o Marcos me ajudou um pouco a trabalhar nessa palavra. A gente estava ali junto no domingo conversando e falando um pouco, conversando o que realmente é a dificuldade maior nos relacionamentos. O que nós precisamos mesmo investir em relacionamentos? E a gente estava falando de coisas e de pessoas. E que as coisas, elas existem para servir as pessoas. Pensa em qualquer coisa nessa terra. Para que ela foi criada? Para servir pessoas. Então as coisas existem para servir as pessoas. E muitas vezes nós usamos das coisas para como pessoas servir outras pessoas. Então as pessoas são mais importantes do que as coisas. Diga para a pessoa do seu lado. Sabia que as pessoas são mais importantes do que as coisas? Não é o trabalho que deve estar em primeiro lugar. São os relacionamentos. Primeiro com Deus, depois com os outros. E provavelmente você deve estar ouvindo até aqui dizendo sim, eu concordo. Alguém discorda do que eu falei até agora? Eu acho que não, né? Ninguém está morando numa ilha, todos nós estamos aqui, morando nessa cidade maravilhosa. Acreditamos realmente que relacionamentos é a coisa mais importante. E a gente diz, sim, nós concordamos com tudo isso. E eu tenho certeza de que você realmente sabe que a coisa mais importante são os relacionamentos e eu também. Mas existe um probleminha. Esse negócio de relacionamento não está no nosso conhecimento, mas está na nossa prática. O problema não é saber o que é mais importante. O problema é viver de acordo com o que nós consideramos realmente o mais importante. E é nessa parte que todos nós podemos pensar que temos tanto espaço para crescer. A Bíblia estabelece um padrão bem claro. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo o resto já se estabelece aí no seu devido lugar. Então, Deus em primeiro, relacionamentos com as pessoas em segundo. E eu quero mencionar alguns hábitos, sendo bem prática nessa palavra, ajudando assim você a ter esse evento, a ter essa decisão de que uma vida nova começa agora, uma grande mudança começa num evento, mas depois você vai lidar com ele como um processo. E eu vou mencionar alguns hábitos, que eles são uma verdadeira praga entre os relacionamentos. Dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho,
no nosso ambiente da igreja, em qualquer lugar onde tenha pessoas, onde você convive com pessoas. Alguns hábitos nossos que têm o poder de destruir a atmosfera. Sabe a atmosfera assim, às vezes você entra num lugar que está todo mundo alegre, é gostoso, você já se sente leve, você já se sente totalmente à vontade. Por outro lado, você também já entrou num lugar onde as pessoas estão discutindo e estão brigando e está todo mundo de cara feia, não parece pesado? A gente não vê a hora de dar um jeito de sair daquele lugar. E muitas vezes o ambiente está alegre e nós entramos com um hábito e fechamos aquele ambiente. Trazemos uma nuvem negra para aquele lugar. Trazemos um peso para aquele lugar. Então esses hábitos, eles destroem a atmosfera. Eles destroem a gratidão. Porque quando nós estamos focados em coisas ruins, nós não conseguimos ser gratos. Não conseguimos ver as coisas boas que nos cercam, que nos rodeiam. E começamos a olhar só coisas ruins. Então destroem a atmosfera, destroem a gratidão e destroem a celebração. Eu acho que relacionamento é uma coisa tão legal, porque todo relacionamento tem um início e ele tem um desenvolvimento. Nós desenvolvemos um relacionamento. Uma mãe, quando espera um bebê, ela tem 9 meses com o bebê na barriga, ela vai desenvolvendo já uma consciência de que ela vai ter um filho. Depois nós vamos desenvolvendo um relacionamento com esse filho quando ele nasce, o filho com os pais com os filhos. Nascem os irmãos, eles constroem ou não um relacionamento. Às vezes tribuloso, às vezes alegre, depende como encara os relacionamentos. Aí nós conhecemos uma pessoa, achamos ela legal e começamos um relacionamento, mas vamos amadurecendo e vamos andando junto e vamos conhecendo, desenvolvendo esse relacionamento. E é tudo muito legal quando nós vamos construindo, mas quando esses hábitos perniciosos entram, tem o poder de destruir a celebração do crescimento, daquele momento bom, da pessoa estar alegre de estar conosco, de nós sermos boas companhias. Pergunta para a pessoa do seu lado, você é uma boa companhia? Espera ele responder agora. Será que nós somos uma companhia legal? Será que as pessoas gostam de estar com a gente? Será que a gente faz a diferença na vida das pessoas? É muito importante a gente se perguntar esse tipo de coisa. E depois de mencionar esses hábitos, eu quero sugerir um caminho de mudança e um processo, porque provavelmente no final do ano, o pastor vai terminar por onde nós começamos. E ele vai pedir quantas pessoas querem testemunhar o que realmente aconteceu nesta série de hoje em diante. Como hoje ele perguntou qual área nós estamos sendo desafiados. E eu tenho certeza, eu já tenho várias áreas que eu já coloquei para Deus, que eu fui profundamente desafiada e eu já estou no rumo aí para mudar de verdade e entrar num processo. Gente, o processo é assim, a gente acerta hoje, fica feliz. Amanhã a gente dá uma bola fora como nunca. Se você está num processo, você reconhece que um processo não significa que porque você caiu numa vez, você perdeu. Não, você se levanta daquela e tenta novamente. E aí você vai conseguir sucesso em algum momento. Mas aí você esquece ou está muito apressado, cai de novo. Mas você está num processo, então você vai levantando e vai continuando e vai até você chegar ao final e poder testemunhar. E agora eu vou fazer uma pergunta entrando nesse ponto bem prático para vocês. Qual vocês acham que é o maior problema de relacionamentos? Não precisa falar com ninguém, nem responder para mim, mas quero que você pense. Qual é a maior queixa que você tem das pessoas? O que você acha que é o maior problema? E se você estiver pensando, é o outro, não vale, tá? Não vale. Essa semana, a Patrícia me confrontou numa coisa que eu ensino faz anos. Mas eu amo ensinar a palavra porque eu preciso dela. Então, assim, é um processo, né?
A gente às vezes se sai bem e às vezes a gente erra. E não sei o que eu falei que eu estava me irritando. E ela falou, você ensinou que ninguém tem o poder de nos irritar. Somos nós que nos irritamos. Na hora eu falei, é verdade. Ninguém pode me irritar, sou eu que me irrito. Então a culpa não pode ser dos outros. Porque os outros podem fazer o que quiserem e nós podemos não nos irritarmos. E os outros podem piscar para a lua e a gente se irritar. Tá? Porque o problema está com a gente, não são os outros que nos irritam. Então, assim, processo. Qual o maior problema nos relacionamentos? Não vale dizer que é o outro. Porque nós não conseguimos mudar o outro. Se a resposta for o outro, não existe solução. E claro que Deus tem uma solução. Em termos de relacionamento, eu tenho uma frase maravilhosa que eu aprendi nos momentos mais difíceis da minha vida, das crises, daquelas crises de relacionamento bem difíceis. A pastora Sueli foi nossa líder durante muitos anos na igreja e ela é uma pessoa fabulosa na área de relacionamentos. E no momento em que eu estava colocando toda aquela situação tão difícil, ela falava uma frase. Ela disse, eu tenho para mim uma coisa, ela dizia. Se a situação não muda, mudo eu. E não tinha escapatória para aquilo, né? Porque a mudança estava na nossa mão. Nós podemos, então, em relacionamento, você já tem aqui uma máxima, já tem uma frase que se você guardar e repetir durante a semana, você já vai ter muito fruto. Se a situação não muda, mudo eu. Diga para a pessoa do seu lado, se o outro não muda, mudo eu. E se as coisas não mudarem, mudo eu. Mas uma coisa é certa, nós podemos ser livres, amém? Podemos ser livres para amar? Vocês acham que Deus nos mandaria amá-lo e amar os outros se isso dependesse dos outros? Não depende, depende de nós. Então nós podemos mudar, nós podemos realmente encarar as coisas num outro ponto de vista e sermos livres. E eu vou entrar essa erva daninha dos relacionamentos. A implicância e a crítica. A implicância, a crítica. Um semblante fechado. Ser alguém ranzinza. Ter uma cara rabugenta. Não sei o que é isso, né? Aqui em Marechal ninguém é rabugento. Ninguém tem cara de rabugento, mas lá na cidade que eu morava uma vez tinha muita gente rabugenta. Eu já fui muito rabugenta e vou contar uma coisa para vocês. De vez em quando, eu ainda sou muito rabugenta. Que feio, né? Mas glória a Deus que nós temos espaço para sempre sermos desafiados a melhorar. O que é isso, gente? A crítica. A crítica é algo que é uma erva daninha mesmo que vai entrando. Porque a crítica remove a gratidão. A crítica faz com que a gente se concentre nas coisas e não nas pessoas. Porque quando a gente critica as pessoas, nós estamos criticando porque elas não fizeram direito às coisas. Concorda? Quando criticamos as pessoas, estamos reclamando que elas não fizeram direito às coisas. E nós esquecemos que as coisas existem para servir às pessoas. Não significa que todo mundo vai agora, ninguém mais vai fazer coisas, né? Eu não vou fazer esse parênteses aqui porque nem é necessário. Então a implicância e a crítica, é impossível alguém estar sempre criticando o outro e sorrindo ao mesmo tempo. Você imagina? Não existe. Se você começa a criticar, o teu semblante vai se fechando. Vai fazendo uma ruguinha aqui, né? Bem forte. Vai ficando com o semblante fechado. Vai implicando com uma coisa, com a outra. Você vai criando uma atmosfera ao teu redor. Uma atmosfera pesada. Aí os outros entram bem felizes dentro de casa. Ou alguém está cantando no escritório. E você diz assim, com tanto serviço para fazer, ainda sobra para cantar? Um balde de água fria. E eu estou desafiando todo mundo, né? Se a situação não muda, nós podemos mudar. Vamos dizer, olha, se cantando é difícil fazer tanto serviço, imagina sem cantar. Vamos lá, trabalhando e cantando. Vamos enfrentando isso. Eu quero ler para vocês
uma historinha mundialmente conhecida, um relato de um pai que caiu em si num dado momento. E vai ser o relacionamento de um pai com um filho aqui. Mas acredito que eu e você podemos ampliar essa historinha para que as pessoas que nós convivemos, talvez o cônjuge, talvez uma pessoa, pai, mãe, filho, alguém lá do seu trabalho, você pode pedir que o Espírito Santo fale contigo neste momento. Eu vou ler essa historinha. Escute, filho. Enquanto falo isso, você está deitado, dormindo. Uma mãozinha enfiada debaixo do seu rosto. Os cachinhos loiros, molhados de suor, grudados na fronte. Entrei sozinho e sorrateiramente no seu quarto. Há poucos minutos atrás, eu estava sentado lendo meu jornal. Fui assaltado por uma onda sufocante de remorso. E sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado da sua cama. Andei pensando em algumas coisas, filho. Tenho sido intransigente com você. Na hora em que se trocava para ir à escola, ralhei com você por não enxugar direito o rosto com a toalha. Chamei-lhe a atenção por não ter limpado os sapatos. Gritei furioso com você por ter atirado alguns dos seus pertences no chão. Durante o café da manhã, também impliquei com algumas coisas. Você derramou o café fora da xícara. Não mastigou direito a comida. Pôs o cotovelo sobre a mesa. Passou manteiga demais no pão. E quando começou a brincar e eu estava saindo para pegar o trem, você se virou, abanou a mão e disse, tchau, papai. E franzindo o senho, em resposta eu lhe disse, endireita esses ombros. De tardezinha, tudo recomeçou. Voltei e quando cheguei perto de casa, vi-o ajoelhado, jogando bolinha de gude. Suas meias estavam rasgadas. Humilhei-o diante de seus amiguinhos, fazendo-o entrar na minha frente. Mais tarde, quando eu lia na biblioteca, lembra-se de como me procurou timidamente uma espécie de mágoa impressa nos seus olhos? Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com a interrupção, você parou à porta. E eu disse, o que é que você quer? Perguntei implacável. Você não disse nada, mas saiu correndo num ímpeto na minha direção, passou seus braços em torno do meu pescoço e me beijou. Seus braços foram se apertando como uma afeição pura que Deus fazia crescer em seu coração e que nenhuma indiferença conseguiria extirpar. A seguir retirou-se, subindo correndo os degraus da escada. Bom, meu filho, não passou muito tempo e meus dedos se afrouxaram. O jornal escorregou por entre eles e um medo terrível e nauseante tomou conta de mim. Que estava o hábito fazendo de mim? O hábito de ficar achando erros, de fazer reprimendas. Era dessa maneira que eu o vinha recompensando por ser uma criança. Não que não o amasse, o fato é que eu esperava demais da juventude. Eu o avaliava pelos padrões da minha própria vida. E havia tanto de bom, de belo e de verdadeiro no seu caráter. Seu coraçãozinho era tão grande quanto o sol que subia por detrás das colinas. E isso eu percebi pelo seu gesto espontâneo de correr e dar-me um beijo de boa noite. Nada mais me importa nessa noite, filho. Entrei na penumbra do seu quarto e ajoelhei-me ao lado da sua cama, envergonhado. É uma explicação inútil. Sei que se você estivesse acordado, não compreenderia essas coisas. Mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei seu amigo, sofrerei quando você sofrer, rirei quando você rir. Morderei minha língua quando palavras impacientes quiserem sair pela minha boca. Eu irei dizer e repetir como se fosse um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Receio que eu tenha visto até aqui como um homem feito. Ainda ontem esteve nos braços de sua mãe, a cabeça deitada no ombro dela. Exigi muito de você, exigi muito. Em lugar de condenar os outros, procuremos compreendê-los. Procuremos descobrir por que fazem o que fazem. Feche os olhos só por um instante. Pergunte o que essa história tem a ver com você. Pergunte para Deus.
Amém? Eu acho que nós não lidamos assim apenas com os filhos. Quando nós adquirimos um hábito de sermos implicantes, isso vai tomando conta da nossa vida e vai se tornando um padrão de comportamento. E não importa tantas tentativas que as pessoas que nos rodeiam façam para acertar, nós sempre vamos enxergar aquilo que não está bom o suficiente, aquilo que não está de acordo com o nosso padrão, aquilo que não é aquilo que nós gostamos, aquilo que não é do nosso jeito, aquilo que o egoísmo faz, aquilo que o orgulho faz. Então a crítica, ele é um sintoma de orgulho, um sintoma de egoísmo, de nós querermos as coisas apenas do nosso jeito. E quando nós criticamos é porque nós estamos dizendo, você está errado e eu estou certo. Precisamos nos colocar no lugar dos outros. Vou fazer algumas perguntas aqui. Você é uma pessoa crítica? Tende a ver as falhas ou as virtudes dos outros? A falta de aceitação é a raiz da crítica. Não aceitamos as pessoas do jeito que elas são. Queremos que elas sejam como nós. Queremos que elas pensem como nós. Queremos que elas tenham a nossa cabeça. E qualquer coisa diferente, nós já implicamos. Existem momentos na nossa vida que nós nos colocamos humildemente para Deus, dizendo, Senhor, mostra minhas falhas. E a gente realmente percebe algumas coisas muito ruins em nós. E ficamos envergonhados e pedimos perdão a Deus. E descobrimos que nós somos pessoas que não somos boas companhias, que criticamos, que muitas vezes temos tanto orgulho, que somos egoístas, que buscamos o nosso interesse, que gostamos de ser servidos e não servir. E nos arrependemos diante de Deus e ficamos bem mansinhos, bem humildes. E aí às vezes a gente vai, até conta para alguém, olha, eu estava pensando, eu descobri que eu sou muito egoísta. E a pessoa diz, é mesmo, ainda bem que descobriu. Como que você fica? Tão humilde quando você estava lá com Deus? Aí você fala assim, ó, você fica meio assustado e diz assim, ó, e eu percebi também que eu sou orgulhoso. Claro, quem não vê isso? Está estampado em você. Quando nós temos uma visão de nós mesmos e ficamos bem passando a mão na nossa cabeça, né? Reconhecemos e dizemos, tadinho. Mas o outro vem e fala a mesma coisa, que a gente já chegou à conclusão e a gente se ofende. O que é sinal? De orgulho, sinal de egoísmo, sinal de que essa erva daninha está aí no meio, né? Como reagimos quando o outro, principalmente o cônjuge, as pessoas que estão mais próximas de nós, deviam ser as pessoas que mais têm abertura para falar, para poder nos ajudar. No entanto, somos as que mais nós rejeitamos que falem. Filhos, colegas, enfim, não agimos assim apenas com os filhos, né? Mas é um padrão de comportamento. E eu quero já dar a boa notícia para você. No meio de tudo isso, qual é o antídoto, qual é a decisão, o que nós precisamos, algumas atitudes a serem tomadas. E o novo para isso, para a implicância, para uma vida sem aceitação dos outros, é você desenvolver na sua vida o hábito de elogiar, o hábito de se concentrar nas coisas boas que os outros fazem. Você ser uma pessoa encorajadora. Sabia que o encorajamento muda mais as pessoas do que a crítica? Pensa um pouquinho aí. Você acha que muda mais as pessoas o encorajamento ou a crítica? Pouquíssimas pessoas mudam com a crítica, se é que alguém muda, tá? Porque a crítica, ela vai nos colocando cada vez mais para baixo, mais desanimados. Mas o encorajamento pode nos mudar, pode nos fazer dar aquela alavancada, aquela decisão de ter esse novo começo. E tudo isso quando você começa a elogiar, como você começa a encorajar e tira esse hábito da crítica, da implicância, vai havendo uma alegria no seu coração. E por causa da alegria do coração vai vindo um sorriso no rosto. Então eu quero falar do antídoto para tudo isso. Para uma cara rabugenta, coloca um sorriso no rosto. Para um coração fechado, e sempre que está se concentrando nas coisas erradas,
Começa a pensar, a valorizar, a celebrar o crescimento das pessoas. Procura as coisas boas que as pessoas ao teu redor fazem e elogia aquelas. Vai se concentrando nas coisas boas. E eu quero falar de algo que eu já conhecia há um tempo, mas agora fui estudar mais profundamente sobre isso, e é um estudo até científico. Nós conhecemos quando uma pessoa está abatida, gente. Se você vê alguém assim, sentado numa cadeira, assim, bem jogado, para baixo, você imagina que aquela pessoa está o quê? Triste, chateada ou preocupada. Quando alguém deita assim no escuro, bem encolhidinho, e não conversa, não abre a boca para nada, aquela expressão do corpo revela um pouco como estão os sentimentos? Revela, nós podemos imaginar. Do mesmo jeito que a gente vê alguém pulando na rua e gritando e saltando, a gente pode dizer que aquela pessoa está alegre, está feliz. Todo mundo percebe isso. Agora, o que as pessoas não conheciam e que foi feito um estudo nas principais universidades dos Estados Unidos, e tinha até um videozinho, mas era em inglês, então não deu para eu aproveitar aqui, eu vou traduzir para vocês aqui, tentando falar desse conceito. É que nós podemos tomar uma postura no nosso corpo e mudar os nossos sentimentos. O inverso também é verdadeiro. Quando nós estamos com um sentimento para baixo, a gente faz o nosso corpo ficar de acordo com aquele sentimento. E assim, você pode enganar o seu cérebro. Sabia que o cérebro não distingue se você está rindo falso ou verdadeiro? Vou repetir. O nosso cérebro, que comanda todo o nosso corpo, ele é tão esperto, mas nessa parte, ele não distingue, ele não é tão esperto assim. Quando a pessoa, ela abre um sorriso e ela mexe naqueles músculos, né, aí do sorriso, o cérebro começa a dizer que é para liberar endorfina no corpo. Endorfina é aquela sensação de alegria, aquele bem-estar, aquela coisa assim para frente, a gente fica feliz, tá? Então, quando a gente está triste, eu já experimentei isso, porque eu não posso. Se você está abatido, desanimado, e você tem uma reunião importante naquela hora, você vai chegar daquele jeito? Não, né? Você tem que tomar uma atitude. Então, muitas vezes eu tinha que falar, mas eu estava passando algum momento difícil, e eu dizia, vamos lá, 20 segundos sorrindo. Em 20 segundos o meu cérebro vai acreditar, vai mandar aí, e eu vou estar me sentindo bem feliz. Gente, isso funciona de verdade, tá? Quero todo mundo sorrindo aqui. Até quem acha que não tem motivo para sorrir na vida. Sorria, tá? Fica aí, sorrindo. Você fica feliz, dá até vontade de cutucar o outro, de fazer uma piada. E esse estudo dizia não apenas do sorriso, mas dizia assim, que se você está muito para baixo, muito desanimado, muito estressado, você deve se levantar a cabeça, colocar a mão na cintura, e aqui devia ter uma imagem de um super-herói, né? Então não tem nenhum... E colocar a mão na cintura assim, tipo, eu consigo, eu posso. E você logo vai ter uma mudança. Gente, biblicamente falando, isso é o quê? É nós seguirmos os frutos do Espírito. É nós andarmos em Espírito. É familiar esse versículo para você? Ande em Espírito e não satisfaça o desejo da carne. A carne gosta de se achar coitadinha, vítima, sofrendo, triste, abatido. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, longanimidade, é ânimo, é fé, é perseverança. Então nós precisamos, a Bíblia diz assim, alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Então não estou falando de uma técnica humana, desconectada daquilo que Deus já falou, daquilo que Jesus falou que é a verdade para nos libertar. Nós precisamos tomar uma atitude, em vez de ser ranzinza, você ter aquela cara fechada, aprenda a levantar pela manhã e vamos lá, para o espelho, dê o seu melhor sorriso. E fique sorrindo, até você não precisar mais fazer força. E depois disso, quando você sair para encontrar a pessoa do seu lado, tem famílias que não se cumprimentam, gente. Descobri isso. Quando vem o vizinho, bom dia. Mas quando está dentro de casa, vai passando, tropeçando, ninguém se cumprimenta.
Então diga bom dia para a pessoa que levantou, para o seu esposo, para a sua esposa. Deseje um bom dia, dê um sorriso, mude a atmosfera ao teu redor. Amém? Se você estiver muito abatido, você se coloca numa posição, diga, eu consigo. E vai em frente. E eu sei que se você estiver sofrendo e você estiver bem abatido, você vai dizer, imagina, que loucura fazer isso. Eu não estou sentindo a hipocrisia. E eu vou terminar com 2 exemplos. Todo mundo já viu uma caixaria de construção. Essas colunas de concreto, o concreto é uma coisa mole, ela tem um ferro no meio, depois é preciso fazer uma caixaria de madeira. Só tem o ferro e a madeira ao redor. Aquelas caixas bem pregadas no formato que nós queremos que fique. E aí então vem, seja lá o caminhão, seja lá os pedreiros despejando o concreto. E aquela caixa fica aí, até o concreto endurecer. E quando o concreto endurece, você pode tirar as caixas e ficou na forma. Nós precisamos fazer a forma. Quem enche é Deus. Diga, eu preciso fazer a forma. E quem vai encher é Deus mesmo. Arme, qual é o nosso papel? Eu estou aqui triste, mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou dar um sorriso, eu vou ficar 20 segundos sorrindo. E eu vou fazer esse exercício. E eu vou sorrir na minha casa. E eu vou elogiar ao invés de implicar. Mas tem 5 motivos para eu implicar e não consigo achar um para elogiar. Pois se concentre e diz, eu vou me esforçar. Uma coisinha boa e procura. Achou aquela, elogia aquela. Faça. Entre nesse hábito, tome uma decisão, entre nesse processo, cada vez criticando menos, cada vez elogiando mais, cada vez tendo um semblante mais leve, deixando aquele semblante pesado, sorrindo uns para os outros. Chegue na igreja, sorria. Hoje, quando você cumprimentar as pessoas, todo mundo sorrindo, né? Feliz, porque se a situação não muda, mude. Você deixa o Espírito Santo te encher de alegria, a vida fica tão mais fácil. E eu quero terminar com um testemunho de que eu estava me lembrando nessa tarde, de que meu relacionamento com o Marcos sempre foi muito legal. O Marcos é muito animado, e ele era muito animado também de namorado. E ele me pegava, me jogava para cima às vezes, chegou a me jogar dentro de uma piscina, com roupinha bonitinha de domingo. Mas tudo era muito alegre. Quando a gente namora, a gente também acha tudo muito bom, né? Aí ele era assim, sempre muito brincalhão, chegava muito perto de mim, me abraçava, muita demonstração de carinho. E quando nós casamos, aí nós casamos. E eu não sabia disso, por isso que eu gosto de testemunhar, porque eu acho que quando alguém sabe, evita passar por aquilo que a gente às vezes passa. A vida era mais prática. Eu estudava das 7 ao meio-dia, eu dava aula da 1 às 7, e aí eu tinha muito pouco tempo, e às vezes eu estava ali no meio de um almoço, fazendo uma coisa apressada, e ele vinha por trás e me dava um abraço, e eu lembro que eu comecei a dizer, ai, mas me ajuda em vez de fazer isso. Acho que ele levava um susto, né? Aí numa outra ocasião, ele tentava fazer alguma coisa, mas lá vem de novo com essas brincadeiras malucas. Eu acho, né, hoje estava por mim que eu acho que ele ia ficando. E aí, a minha cara, eu descobri que quem ficou ranzinza primeiro na nossa casa fui eu. Que descoberto já tarde, falei que eu tinha descoberto umas coisas, né? Quem ficou ranzinza primeiro fui eu. Quem ficou com cara fechada primeiro fui eu. Quem foi rejeitando como aquela criança que correu para o pai, abraçou, tentou mais uma vez é rejeitado, outra vez é rejeitado, outra vez é rejeitado, a pessoa não chega mais. E chegou uma época da minha vida, eu dizia, mas não é mais a mesma coisa. O Marcos não está mais o mesmo. E aí foi quando eu fui descobrindo tudo isso e comecei a plantar uma nova semente. Um dia, nesse assunto, eu fiz uma decisão de hoje em diante. E uma vida nova começou naquele momento que eu decidi. Eu nunca mais vou rejeitar um carinho. Eu nunca mais vou preferir coisas do que a ele. Eu vou dar a devida atenção. Eu vou mudar essa cara ranzinza nesse aspecto. E nesse aspecto foi muito tempo plantando uma outra semente.
Até que hoje eu penso que eu colho novamente, né? Aí vieram os filhos, repartiram comigo. Aí não era só eu para me jogar para cima, né? Tinha 3 filhos, sobrinho, hoje tem os pequenininhos que ele joga para cima, não precisa mais me jogar, né? Mas enfim, voltou aquela coisa legal, mas que a gente acaba destruindo e depois reclama e não sabe nem o que aconteceu. Diga para a pessoa do seu lado, eu quero ser uma boa companhia.